Certo. Boa tarde a todos. Me chamo Thiago Pedroso. Eu sou o líder técnico ali da área de Data Intelligence da SPS Group. Iniciei minha carreira basicamente ali no início do Analytics Cloud. Então, trabalho ali desde o começo com tudo que a ferramenta ali se iniciava, remodelando ali desde do BO e tudo mais, trazendo esse bando de tecnologia que o Analytics traz tanto para dentro da ferramenta, quanto de benefícios para o dia a dia ali, para as transações dentro do ERP. A gente vai falar um pouquinho de integração entre o S/4HANA Cloud e o Analytics Cloud, voltado ali para o planejamento orçamentário. Antes de tudo, eu só queria dar um recadinho. No nosso stand da SPS, quem não passou lá para dar o nome, para participar do nosso sorteio, tem vários prêmios legais. Então, vai ter um sorteio depois da última palestra. Então, quem não passou, ainda dá tempo de ir lá conversar com a Moniquinha ou com o João, que estiverem lá no stand, para poder estar garantindo ali, concorrer o prêmio. Tá? Bom, agora voltando ao foco da apresentação. Por que a gente vai falar de planejamento financeiro? Tá? Então, ali voltado para essa área de inteligência de dados, principalmente quando a gente está falando de estratégia e visão de futuro, a gente sempre busca um planejamento financeiro que ele tenha começo, meio e fim e ele consiga se retroalimentar. Então, a gente pensando num ciclo ali. E ele precisa ser preciso e eficiente, porque a gente precisa ter os lançamentos a nível de planejamento, a nível ali de lançamento no ERP. Então, não adianta de nada eu ter valores ilusórios dentro do meu planejamento que não condizem com o que está sendo transacionado no meu ERP. Então, essa integração é de extrema importância. E o SAC ele permite, então, para quem já conhece, já trabalhou com a ferramenta e tudo mais, é uma ferramenta que, além de ter o seu lado analítico ali voltado para o BI, ele também permite você estar imputando e realizando o seu planejamento a um nível de desenvolvimento muito grande. Tá? E um dos principais desafios, que é o corriqueiro, que a gente vê, a gente bate na porta, o cliente chega com planejamento para a gente, e a maior das dores são as perdas durante o processo de planejamento. Então, a gente vê muito daquele SAP, o Sistema Avançado de Planilhas, onde eles fazem todo o planejamento com lógicas de cálculo ali dentro, mas são versões, um tem uma versão, o outro tem outra, os números aí no final do dia, ao decorrer do ano fiscal, não batem, porque eles estão comparando ali com planilhas que estão desatualizadas, enfim, e a gente tem tudo isso dentro do SAC, a gente consegue solidificar e esse planejamento colaborativo que você está realizando dentro da ferramenta permite com que você não tenha essa disparição e essa diferença ali de dados dentro do seu modelo de planejamento. Tá? E aí, o mais importante de tudo, então, pensando naquele ciclo, dado que foi transacionado no ERP, ele vai ser consumido a fins ali de consulta dentro, para você não ter geralmente faz o base zero, ou você faz em cima do seu realizado. Né? Então, consumindo dados, por exemplo, agora 2025 para planejar 2026, tudo isso integrado de forma nativa. Então, a SAP, ela fala muito sobre as melhores práticas, processos pré-definidos, mas a gente sabe que o planejamento de cada empresa é o de cada empresa. Eu acho que eu não peguei de uma empresa que é efetivamente o mesmo de outra. Então, o que a gente pode utilizar como acelerador é o que a gente vai estar trazendo aqui agora, que é o Integrated Financial Planning, que é exatamente sobre essa integração de S/4 com SAC. E o que a gente dá para aproveitar, o que dá para a gente utilizar como de acelerador para dentro dos nossos processos de planejamento. Tá? Então, ele já tem a integração nativa, então você acaba não se preocupando ali com a integração. A partir do momento que você baixa ali o modelo dentro do SAC, ele já vem com a integração, você cadastra ali as suas credenciais do ambiente que você vai precisar apontar, e ele já traz ali todos os serviços ou datas, ele já tem mapeado os CDS que vão estar consumindo e trazendo tanto os dados mestres quanto os dados transacionais para dentro do SAC, e você tem a opção de estar a sazonalidade de cargas que você vai fazer para dentro do ambiente para estar consumindo e fazer o seu scheduling ali bonitinho. Então, ele é basicamente um conteúdo pré-definido de dados que permite você importar e, o mais importante, você exportar. Né? Então, a gente pensa ali o Analytics Cloud como uma ferramenta de análise de dados. Mas uma ferramenta de análise, como que ela consegue trazer, exportar esses dados de volta, para dentro do ERP, para a gente dar continuidade. E essa é a sacada, a gente se baseia
nessa boa prática da SAP para poder exemplificar. E quem sabe no futuro a gente não consegue exportar mais dados diante de tudo que a gente consegue planejar e desenvolver dentro dessa ferramenta com linguagem de programação e criando até aplicações dentro da própria ferramenta. Mas isso fica para uma outra pauta. Os principais processos, então, que estão dentro desse conteúdo de planejamento integrado, a gente tem despesas operacionais, custos de produto, vendas e rentabilidade, despesa de capital, as demonstrações financeiras e até mesmo planejamento ali, de emissões de gases de efeito estufa, quando você está falando ali de produção. Então, são todos esses módulos, eles estão extremamente amarrados, então a integração entre eles está extremamente amarrada dessa forma aqui. Isso daqui é como se fosse o coração de um planejamento financeiro extremamente amarrado dentro do Analytics. Então, a gente tem ali em azul, deixa eu só ver qual que é o botãozinho, esse aqui. Em azul a gente tem ali tudo que é voltado ali para o Financial Statement, então a gente tem ali o fluxo de caixa planejado, o balancete, o P&L, tudo isso de forma planejada. E eles, digamos que seriam a topo da nossa cadeia, porque a gente tem tudo ali embaixo que vai alimentar ele. Então, toda a parte de vendas, rentabilidade, de custo de produção e as despesas operacionais aqui embaixo. Então, obviamente, é muito interessante a gente pegar, ler tudo que está escrito para cada um desses processos, e são processos que dentro do SAC, se a gente fosse pegar para amarrar todos eles, demora um certo tempo, é complicado de você entender cada um deles, mapear todos os campos, e a gente tem grande parte disso, a gente consegue aproveitar, porque ele já tem todas as medidas, dimensões, tudo mapeado para trazer isso dentro do S4HANA. Tá? E fica muito mais fácil de você conseguir exportar novamente esses dados para o S4. A gente vai falar majoritariamente aqui da parte de despesas operacionais, principalmente ali de centros de custo, e no final a gente vai ver como que o processo que vai ser apresentado aqui dentro do Analytics Cloud, a gente vai conseguir visualizar e acompanhar os benefícios que eles trazem para o dia a dia de quem estiver operando. Tá? Primeiro, essa daqui é a landing page ali, então a gente costuma utilizar, a gente traz para dentro dos nossos projetos em SPS, que a gente quer visualizar, a interface do usuário tem que ser simplificada. Então, pensando naquele modelo de Excel, poxa, eu tenho esses arquivos aqui, tudo em diretório, não, a gente traz uma landing page que você clica, então você vai ali para o modelo de despesas operacionais, então para o custo de produto, o que cada um dos usuários vai precisar acessar no seu processo. Tá. Então, qual que é o principal objetivo do planejamento de despesas, né? Então, tudo se inicia ali em uma reunião, né? A gente imagina que o processo de planejamento se inicia numa reunião ali de metas e diretrizes que a empresa vai querer tomar. Então, tudo sai da ideia, colhendo, muito provavelmente, se a empresa já tem ali uma maturidade de dados, colhendo os resultados do que foi realizado e qual rumo que a empresa quer tomar. Então, a empresa tomando aquele rumo, a gente precisa trazer isso para o papel, traduzir. Tudo isso vai ter que ser parametrizado e chegar no nível real, trazer ali para o palpável, para que possam se tomar ações para chegar no objetivo que a empresa está trazendo. Então, basicamente, além de você trazer todos esses métodos aqui, que eu comentei, controlar os métodos empresariais para manter a aderência ao planejamento, monitorar e acompanhar o desenrolar dessa história que fica ali durante que seria o ano fiscal, digamos assim. Basicamente, você dentro desse modelo ali de despesas operacionais, a gente insere valores de custo, né, os valores planejados, as atividades, as taxas de custos, aí determinação dos valores, então qual que vai ser a variação, se eu tenho um valor ali do meu realizado, qual que vai ser a variação ali do meu planejado, essa daqui é a minha meta, eu tenho que colocar uma meta de 5% em cima do que foi realizado, e também ele já tem ali alguns pré-requisitos, ele já tem alguns cálculos para, a partir do momento daquele dado que você coloca, qual que é o dado que ele vai refletir. Ele já tem alguns dados pré-calculados ali, algumas regras de cálculo. Você pode estar alterando e utilizando parte disso para dentro do seu desenvolvimento. Muito importante também, a gente está falando ali de despesas, naquele diagrama que a gente estava vendo, das despesas de centro de custo, as despesas operacionais. A gente consegue tem um módulo, todo que está em volta ali são add-ons, né? Então, deixa eu voltar aqui. Tudo que está em volta aqui com a linha azul são add-ons. Eles vêm onde você pode estar imputando ou o valor bruto daquele
desse processo, que no caso aqui a gente teria alocação de pessoas, então todo o processo ali de planejamento de folha, tudo que é voltado para RH, você pode estar imputando esse valor automaticamente ou você ter o seu modelo, o seu processo, fazer bonitinho, para ele salvar ali dentro das despesas operacionais do seu modelo. Tá? Aí, olhando aqui mais efetivamente para o processo, também são diagramas bem complexos, mas o que a gente pode estar analisando aqui? A gente está analisando despesas de centro de custo planejadas, então a gente vê aqui o Workforce Planning, aqui, planejamento de força de trabalho, está integrado, ele vai alimentar esse modelo também, além dos dados aqui do Universal Journey, que vem do S/4HANA Cloud, e também a gente tem aqui o Financial Portfolio Planning, que é voltado ali para o nosso planejamento de projetos. Então, dentro de despesas operacionais, a gente tem despesas de centro de custo e despesas de projeto. Tudo isso vai ser embarcado nos modelos e você vai estar podendo planejar essas duas frentes. E o importante também, CAPEX, ele alimenta esse modelo de centro de custo. Então, dentro daquele diagrama, a gente via que tinha o CAPEX. Qual que é o fluxo da informação? O CAPEX vai alimentar as despesas operacionais ali de centro de custo. As atividades aqui, o Activity Type Splitting de centro de custo, ele vai alimentar o modelo de vendas e rentabilidade. Assim como o centro de custo ali, o cálculo dele vai alimentar o modelo de custo de produção. Então, essa é a amarração. A gente já tem mapeado aqui qual que é o fluxo e tudo isso visualmente, o que facilita muito a interpretação de quem vai estar desenvolvendo, de quem vai estar consumindo. Tudo isso fica muito fácil tanto para o desenvolvedor quanto para a pessoa que vai estar o usuário final ali da ponta do planejamento. Tá? Aí mostrando um pouco aqui de uma das funcionalidades, isso daqui é muito legal e quem faz sabe que dá muito trabalho de fazer isso, que são as ações de dados. São botões onde você vai clicar e ele vai executar uma tarefa dentro do seu modelo de dados onde estão salvas as informações. Então, vou pegar um exemplo aqui, copiar ali as despesas de centro de custo. Você tem esse painel, que é um painel de admin, eu preciso disponibilizar o meu modelo do realizado de 2025 para o meu usuário de planejamento poder imputar os dados em cima do meu planejado. Você clica no botão, ele copia ali o realizado do S/4HANA, salva no seu modelo para que possa dar continuidade no trabalho. Tá? E aqui várias outras funções e ações que podem ser tomadas e realizadas, tanto aqui, por exemplo, calcular os custos do centro de custo, então rodar uma fórmula, você rodar de um modelo para o outro, puxar outras informações do S/4HANA, enfim, todas essas informações disponíveis aqui nesse painelzão. Isso, detalhe, é só o painel de OPEX. Tem de custo de produção, você tem a do Financial Statement, tem de todas as outras modelos que estão amarrados ali também. Tá? Olhando agora para as despesas de centro de custo. O que a gente consegue, quais são as atividades que você vai estar realizando ali dentro da história, né? Então, a história seria a sua tela, onde você vai estar visualizando e você tem todas as páginas ali. Então, primeiro você vai copiar as despesas, você vai ter uma visualização ali do realizado, depois você vai ter uma outra tela onde você vai efetivamente aplicar, você vai planejar as contas, então mensalmente, para o ano, por exemplo, de 2026, você vai planejar mês a mês qual daquelas contas, qual que vai ser o valor atribuído de despesas ali daquele centro de custo. E também você pode aplicar alguns parâmetros para você estar calculando essas despesas. Então, em cima de algum valor, você aplica alguma regra de cálculo juntamente com aqueles botõezinhos ali que eu tinha mostrado. Tá? As principais guias, que é essas aqui que eu acabei de comentar, e também principais ações de dados aqui, vocês podem estar vendo, que são os botõezinhos. O interessante também que a parte de distribuição de despesas no centro de custo. Você ter um botão, você ter uma ação de dados que realiza esse processo para você. Tá? Eu vou vir aqui direto para a tela, então aqui a gente já está no ambiente do SAC. A gente tem aqui na esquerda centros de custos e as contas aqui, e os meses. Né? O decorrer aqui, no caso, está 2025,
porque é o realizado de 2025, e esses aqui são os valores, eles estão mais em cinza porque eles não podem ser alterados, são valores do realizado. Então, ele rodou a ação de dados, salvou essas informações no modelo, ele vem para essa outra tela aqui. Agora eu vou efetivamente calcular as minhas despesas, né? Então, eu tenho aqui para o centro de custo, aqui, esse back-office dentro dessa empresa US, eu tenho aqui que as despesas de funcionários, eu tenho 208 milhões, por exemplo, para o ano de 2025, e ali os valores referentes ao decorrer dos meses. A gente pode ver que a gente tem 17 mil cravado, aí chega aqui em julho, a gente já tem uma alteração. Provavelmente tem alguma regra de cálculo que faz com que a gente vai ter uma despesa maior de funcionário a partir daquele mês. E por aí vai, sempre aumentando, ou enfim, depende da regra de cálculo que você vai estar utilizando. Então, pensando que eu peguei aquela informação de despesas com funcionários, eu vou contratar um funcionário, eu vou ter o dissídio, eu vou ter, a partir daquele mês, eu vou precisar dar um aumento para aquele funcionário. Então, estou olhando cargo, salário, quantidade de headcounts que eu vou ter. E tudo isso aqui vai estar só representado como números, porque ele já está consultando um outro processo que foi realizado previamente. Tá? Aí, essa daqui, a parte de alocações. Então, eu tenho despesa de um centro de custo, eu preciso realocar essa despesa em outro centro de custo. Eu consigo fazer isso de forma automática, com a ação de dados. Então, a gente vê aqui que para esse centro de custo, que foi o emissor, o outro centro de custo aqui, que é o Manufacturing 1 e 2, são 2 recebedores. Então, eu estou alocando o valor total ali desse build de construção e manutenção, e alocando para esses 2 centros de custo aqui de manufacturing. Então, eu tenho aqui um crédito nessas 2 linhas e eu tenho um débito no manufacturing 1 e um débito no manufacturing 2 também. Então, essa parte de alocação que você faz com as ações de dados. Então, novamente, os dados eles estão em cinza, então não é que eu vou copiar o valor, arrastar, imputar. Não, eu faço diretamente para não ter erro de digitação, enfim, facilita muito o processo. Tá? Beleza, a gente explicou um pouco de como funciona o planejamento do centro de custo, mas vamos ter agora a visão ampla do processo em si, que eu acho que é o que mais interessa, não fica delimitado. Aquilo lá foi só para exemplificar o potencial da ferramenta. Então, para quem tem curiosidade e não conhece ainda, o que dá para ser feito dentro do Analytics Cloud. Agora, a gente olhando para as 2 ferramentas, tanto para o S4HANA quanto para o SAC, ou AC, como é a melhor forma aí que vocês decidirem chamar, o fluxo inteiro do processo. Então, a gente tem os dados mestres no S4HANA, salvo dentro das tabelas, e a gente tem os registros, os dados transacionais dentro, por exemplo, ali da SEDOC, os dados financeiros. Tudo isso vai ser alimentado aqui no nosso modelo de planejamento do SAC, e também os parâmetros ali de planejamento também vão ser alimentados dentro desse modelo, porque a gente vai juntar os parâmetros com os cálculos, mais os inputs que vão ser realizados ali na tela de planejamento, e aí você tem um modelo de planejamento. Esse modelo foi aprovado? Não foi aprovado? Passa por uma revisão, retorna aqui para a tela de planejamento. Estando aprovado o modelo de planejamento, a gente tem que exportar esse modelo agora para poder continuar ali a nossa integração efetiva entre os 2 ambientes. Então, existe um aplicativo, o Import Financial Plan Data, dentro do S4, onde você pode subir ali tem um template, então, por exemplo, quero subir ali dados financeiros planejados de centro de custo ou de centro de lucro. Ele te dá o seu um template para você preencher, para os dados baterem com a forma com que o ambiente o sistema vai receber. No nosso caso, por ser uma best practice, quando você já adiciona aquilo dentro do SAC, ele já vem com a opção de exportar. Ele tem a API aqui e ele vai fazer exatamente, replicar esse processo, porque ele vai salvar essas informações do modelo de planejamento direto na SEDOC-P. Então, que são, o nome é muito parecido, são os dados de modelos financeiros, só que voltados para o planejamento. E aí que entra e a gente arremata tudo. Budget Availability Control. Aquele seu planejamento, ele vira pode sim virar um orçamento dentro do S4HANA, porque ele vai comparar a SEDOC-P com a SEDOCA, e aí você faz o acompanhamento do seu planejado lá no SAC, que virou um orçamento dentro do S4, juntamente com o seu realizado. E aí a gente tem alguns aplicativos dentro do S4 para você estar acompanhando. Então, a gente vira e mexe vê ali plan e realizado, actuals, enfim. A gente consegue
é daí que vem esses valores. Tá? Aqui, dentro do SAC ainda, só para finalizar, uma tela aqui de quem vai realizar o suporte, efetivamente, do modelo em si. Isso aqui é um pouco mais gerencial, no sentido, tem que ter uma visão um pouco mais ampliada, porque aqui que a gente vê, então, carregar os dados mestres, carregar dados transacionais, copiar ali parâmetros que eu tenho dentro do meu ambiente do que foi do ano anterior para o próximo ano, para eu poder reaproveitar esses parâmetros de crescimento. E tudo isso com simples cliques. Então, a gente vê que está tudo bem esquematizado e a gente consegue aproveitar isso para outros modelos, trazer para o nosso desenvolvimento. Tá? Então, é aí que eu falo, fica um pontapé, um ponto de partida, algo que você consegue estruturar e melhorar, se possível, se for viável, né, mexer em algo que efetivamente já funciona. Mas essa é a parte de suporte, efetivamente. Então, daqui que a gente está, eu quis colocar essa imagem porque ele traz as informações do S4. Tá? Aí agora, um passo a passo bem simples, eu vou explicar aqui de como você vai exportar isso dentro do ambiente. Basicamente, quem conhece a ferramenta, dentro do modelo de dados, você vai entrar na parte de exportação. A partir do momento que você salva ali esse Integrated Financial Planning, ele já tem a CDOC-P, ele já aparece a tabela de destino dentro do SAC. Então, são pouquíssimas, não são todos os dados, é só voltado para dados financeiros mesmo, que você consegue exportar de dentro do SAC para outra ferramenta. E aí, você faz um depara ali, aquele mesmo depara que tem no Import Financial Plan Data, você consegue fazer o depara ali dentro da ferramenta e selecionar os campos, também utilizar filtros ali. Quais são os filtros que eu vou subir um mês por vez, eu vou subir o ano inteiro, enfim, quais são os filtros que eu vou delimitar e programar ali a sazonalidade, a frequência com que eu vou estar exportando aquele modelo de dados. Então, se eu definir filtros por mês e eu quero levar mês a mês, eu consigo estar casando essas regras aqui. Importante também que essa daqui é a versão de centros de custo. Então, o SAC trabalha com versionamentos de modelo de planejamento. A partir do momento que eu tenho essa versão, eu consigo já subir diretamente ali para dentro do ambiente. Aí aqui, a parte que eu tinha falado da disponibilidade ali de controle de orçamento, é exatamente um carinha muito parecido com esse, dependendo das atualizações que tiverem, mas são os reportes de centro de custo e budget disponível para o centro de custo. É lá que eu vou estar acompanhando, é um dos lugares que eu vou poder estar acompanhando qual que é o budget que eu tenho sobrando para aquele centro de custo. E aí eu deixo até espaço para quem quiser tirar dúvidas mais voltadas a essa parte de centro de custo para um funcional do CO, que ele pode explicar, nadar de braçadas ali, como funciona a parte de configuração ali de limites de orçamento, então bloqueios de orçamento. Então eu tenho um budget de 500 mil, eu já gastei 400 mil naquele centro de custo, a partir do momento que eu fizer um lançamento de 200, eu vou estourar o meu budget. E o que eu tinha planejado lá, a diretriz da empresa pensou, 500 mil é o limite, não preciso de 600. Então, para seguir à risca, aquilo que a gente tinha falado de efetivamente ter uma mudança dentro da empresa, ele vai deixar, eu vou permitir que aquele lançamento seja realizado dentro do RP ou não? Eu vou ter um bloqueio, eu vou ter um alerta, o que eu vou configurar ali quando eu estou excedendo o budget daquele meu centro de custo, tá? E basicamente, essa aqui é a parte de você realiza uma função, você consegue, eu acho que ficou muito curto o orçamento, a gente viajou aqui no planejamento, enfim, a gente precisa alterar isso daqui, o que pensaram é impossível de ser realizado. É exatamente aqui que a gente vai verificar a consistência do nosso orçamento para a gente poder fazer ali sempre o melhor orçamento mais aderente à realidade. Porque o mundo das ideias seria o mundo das ideias, mas aquilo que realmente a gente consegue fazer, o quanto que a gente consegue estressar a empresa baseado naquele orçamento. Tá? E basicamente era isso. Não sei nem se eu passei muito do tempo ou não. Super tranquilo. Eu deixo aqui um QR Code, ele leva direto para o meu WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer informação, quiserem trocar uma ideia, quiserem conhecer um pouco mais sobre o mundo de dados, eu deixo à disposição. Não sei se o pessoal aí do fundo está conseguindo
escanear. Ele vai levar direto para o meu WhatsApp, pode ficar à vontade, mandar mensagem e tudo mais, mas vocês também podem encontrar aqui no LinkedIn, Thiago Pedroso, ou então através do meu e-mail aqui da SPS e o meu telefone aqui também, aqui ao lado. Então, eu agradeço mais uma vez todo o pessoal da organização do City, que mais uma vez, tudo sempre muito bom, promovendo essas melhorias aqui, o pessoal da comunidade, e eu acho que é isso que movimenta. E obrigado também ao pessoal da SPS e todos os meus colegas aí. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.